A Divisão Zero não possui soldados. Existem apenas 5 membros e todos eles são capitães. E além do mais, o poder combinado desses 5 ultrapassa o poder total das 13 divisões. Essas palavras foram ditas por ninguém menos que o próprio novo comandante Kyoraku Shunsui durante a primeira aparição da Divisão Zero no capítulo 516, deixando uma mensagem clara sobre o nível inquestionável que essa divisão possui, sendo ela composta por verdadeiros monstros. E hoje a gente vai conhecer tudo sobre a Divisão Zero e a importância que cada um desses membros teve para a formação da própria Soul Society, não antes agora de você pegar a sua Zanpakuto e purificar o botão de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Lembrando também para você ficar ligado na playlist do canal, que é onde você encontra mais vídeos de Bleach como esse aqui, beleza? Vambora! Todo esse hype acaba sendo totalmente justificável, visto que o papel dessa guarda real é nada menos do que proteger a família real, que é a autoridade máxima da Soul Society, junto do Palácio Espiritual, que se localiza numa dimensão fora da Soul Society, e também guardar o palácio onde o Rei Espiritual reside, que é dito ser o deus do verso de Bleach. Com isso, por conta de tamanha responsabilidade, eles realmente só chegam a aparecer na Sereitei em momentos de extrema gravidade no mundo espiritual, como foi o caso da morte do comandante Yamamoto, aquele que carregava o símbolo da história da Gotei 13, juntamente do ressurgimento do Rei Quincy e o Habaha. E nesse meio tempo temos o Ichigo e os outros sendo levados por eles até o Palácio Espiritual, o que só é possível graças à utilização do chamado Oken, que é a chave real, que em sentido literal se refere aos ossos dos próprios membros da Divisão Zero, os quais foram modificados pelos poderes do próprio Rei das Almas. Dito isso, vamos conhecer agora de fato quem são esses 5 Shinigamis que representam o pináculo dos capitães da Soul Society, junto da importância de cada um deles. Começando pelo primeiro oficial, sendo ele o General Divino do Leste, temos Kirinji Tenjiro. Não é esse Tenjiro, nem esse Tanjiro, é Tenjiro nesse caso, né? Que também é referido como demônio das fontes termais, com sua personalidade extremamente forte e um visual diferente de todos os capitães. Temos o nosso marcante Tenjiro, sendo ele o responsável por levar o Ichigo e os outros até as suas milagrosas fontes termais, que cumprem com o objetivo de drenar totalmente o sangue e a reiatsu de quem for mergulhado nelas. Junto a isso, essas duas fontes possuem a capacidade de introduzir em seus corpos um novo sangue e uma nova reiatsu, renovando completamente esses dois componentes do corpo dos Shinigamis, recuperando rapidamente qualquer tipo de ferimento. Vale lembrar também que ele foi o mestre da Unohana e foi quem ensinou a ela tudo sobre o Kaido, que é o Kido de cura, o que sugere o entendimento de que ele talvez tenha sido capitão do 4º Esquadrão da Gotei 13 em algum momento passado da história, antes de ser promovido ao seu cargo atual. E além do mais, também era reconhecido como Tenjiro Relâmpago, por ser um mestre inigualável no Rodô, que é a técnica de movimento rápido, tornando-se invisível até mesmo aos olhos de Soifon, com sua imensa velocidade. A sua Bankai não foi revelada no mangá, mas sabemos que a sua Zanpakuto se chama Kinpika. Específico, né? Mas que traduzindo se chama o Esplendor Dourado, e na sua forma Shikai ela ganha um brilho muito grande, mas a sua Bankai a gente ainda não tem noção dela. Vamos ver se no anime eles alteram isso. Em seguida temos Hikifune Kiryu, que é também a antiga capitã do 12º Esquadrão, sendo mencionada inclusive nos flashbacks dos Vizards, lá no volume 36, ao receber a sua promoção de cargo. E olha só que curioso, foi nesse momento que a Divisão Zero foi mencionada pela primeira vez desde os capítulos 300 e pouco, provando que, por mais que eles nunca tivessem aparecido até então, o Kubo já tinha eles em mente desde aquela época, metade do mangá pra trás. Seguindo, atualmente ela ocupa o posto de 2º oficial como a General Divina do Sul, também sendo referida como a governante dos grãos, como a própria Hikifune diz, abre aspas, eu crio os meus pratos para promover a vida e crio os ingredientes
do meu próprio corpo. Com isso, ela carrega a missão de banquetear os Shinigamis recebidos em seu palácio para prepará-los para as etapas seguintes. Também nos é revelado por ela que cada membro da Divisão Zero inventou algo que agora permeia na história da Soul Society e por isso foram reconhecidos pelo Rei Espiritual, sendo ela a responsável por criar a alma artificial, que a gente conhece bem, né? Como é o caso do nosso pequeno Kon, que possui como essência a capacidade de inserir Heiatsu em um outro corpo, com ela também possuindo esse mesmo princípio nos seus poderes de criar alimentos. Ou seja, ela consegue fortificar todos aqueles que comem os seus pratos que ela cria. A sua Shikai e a sua Bankai também não foram reveladas e nem sequer o nome da sua Zanpakuto, na verdade, mas ela utiliza um equipamento chamado Gaiola da Vida, onde ela fundiu restos de uma árvore com sua Heiatsu, que devora qualquer Heiatsu usada para atacar a própria árvore, ou seja, é uma estrutura defensiva para conter ataques baseados em Heiatsu, o que permite que ele continue, esse equipamento, continue a crescer em um ritmo extremamente rápido. E agora chegando no mais estiloso e mais destemido de todos eles, o poderoso Nimaya Oetsu, aquele que ocupa o cargo de terceiro oficial, sendo o general divino do Oeste, e acima de tudo, ele trata de ser ninguém menos do que o criador das Zanpakuto, o que garante com que ele seja um dos originais da Guarda Real, já que ele estava muito tempo atrás criando as Zanpakuto, ganhando assim, graças a isso, o epíteto de Deus da Espada, sendo inclusive capaz ele mesmo de saber a localização exata por conta disso de todas as Zanpakutos que ele já criou, independente do seu dono e independente de onde ela esteja. Como é de se esperar, é ele o responsável por reforjar as espadas do Ichigo e também do Renji durante a sua vinda ao Palácio Real, induzindo eles a vários desafios na intenção de fazer com que eles passassem a compreender um pouco mais do que é ter uma Zanpakuto. Ele também introduz na história que todo Shinigami que se junta a Gotei 13 começa a sua jornada recebendo uma espada sem nome, com a missão de sempre a carregar consigo, pois assim eles conseguirão imprimir a essência da própria alma dentro dessas chamadas Assaults, que são os modelos de espada criados pelo Nimaya que não possuem nome ainda, basicamente um template de espada, um modelo básico de espada para que assim cada Shinigami possa criar uma individualidade para sua própria espada. A sua Zanpakuto se chama Saiyafushi, que o Nimaya considera um fracasso por ser, olha só, afiada demais e por isso não conseguir ser embainhada, ou seja, não cumprindo o conceito básico de uma espada. Basicamente, ela é considerada uma falha por ser boa demais, né? Quanto à sua Shikai e à sua Bankai, a gente também não teve revelação nenhuma das suas formas, o que é um crime, né? A Divisão Zero, considerando todo o hype que eles tiveram. Inclusive, já adiantando aqui, né, a próxima da lista também já não teve Shikai nem Bankai revelada, né? Mas vamos lá. Indo agora para a quarta oficial e a General Divina do Norte, temos a Shutara Senjumaru, possuindo o epíteto de Guardiã da Tecelagem. Sua criação não nos é revelada no mangá, mas é possível supor que tenha sido algo em relação aos atributos do Shihakusho, que são as vestimentas dos Shinigamis no geral, já que ela é a mestre da tecelagem, né? Faz sentido. E se distinguindo um pouco dos outros guardas reais, a Senjumaru possui aqueles braços esqueléticos presos nas suas costas com uma vasta quantidade de funções, indo muito além do que diz respeito ao seu epíteto, como por exemplo, fazendo com que ela consiga invadir facilmente o laboratório secreto do Mayuri, como se estivesse abrindo um simples portão. E por curiosidade, o seu comportamento frente ao Rei Quincy garante que ela já fazia parte da Divisão Zero durante a Guerra de 1000 anos atrás. E por fim, é chegado o momento de listar o famigerado líder da Divisão Zero, o misterioso e imponente monge Ryosube Ichibei, que possui o título de Monge que concebe o verdadeiro nome. Ele é nada menos que o responsável por criar e empregar os nomes de
tudo dentro da Soul Society, incluindo os nomes das Chicais e Bancais de todas as Zanpakutos. Ou seja, ele estava lá no momento em que tudo dentro do mundo das almas passou a ser criado. E uma curiosidade muito interessante que vem de fora do mangá é a idade desse monge. Enquanto tínhamos como parâmetro de extrema longevidade entre os Shinigamis o Yamamoto, que provavelmente já ultrapassava 2000 anos de idade, nos é revelado em uma novel de Bleach, a novel chamada Can't Fear Your Own World, que esse monge primordial surgiu há mais de 1 milhão de anos, antes mesmo da primeira Guerra dos Quincy's, juntamente dos ancestrais das 5 casas nobres e do Rei das Almas, estando presente no período em que os 3 mundos surgiram, Soul Society, Huecomundo e o mundo dos humanos. Desde então, Ichibei passou a ser instruído pelos líderes das casas nobres a guardar o palácio onde o rei passou a repousar após ter sido selado. E graças à sua compreensão imensurável, ele revela para Rukia e Renji um nome autêntico de suas bancais, o que agora permite com que eles liberem o poder máximo das suas Zanpakutos no arco final. De tudo isso, Ichibei também foi listado pelo próprio Rei Quincy como um dos 5 potenciais de guerra, tanto pelo seu conhecimento virtualmente ilimitado, quanto por representar o pináculo da existência dos Shinigamis, sendo o autêntico líder de todos eles durante a história. E além do Ichibei poder determinar o verdadeiro nome de todas as coisas, o seu próprio nome também carrega uma maldição. Que maldição é essa? Qualquer um que não seja digno de pronunciar o seu nome perderá a voz. Ele também é capaz de reconstruir o seu corpo por inteiro, mesmo sendo completamente destroçado, e também é capaz de manifestar cópias gigantes dos seus membros em pleno ar que copiam os seus movimentos, só que numa versão muito mais poderosa. A sua Zanpakuto é chamada de Ichimonji e assume a forma de um pincel gigante de caligrafia que permite a ele desenhar palavras que assumem o poder daquilo que elas representam. Sua Shikai se chama Blacken, que traduzindo seria escurecer, com a qual ele libera uma tinta toda vez que balança a sua espada, e qualquer coisa que essa tinta toque perde o seu nome e também o seu poder, e qualquer coloração preta, seja de seres vivos ou inanimados, se torna o seu poder. Ele literalmente consegue absorver o preto do ambiente, toda a escuridão do ambiente, toda a coloração preta do ambiente. Já a sua Bankai é a Shirafude Ichimonji. Sim, exatamente, Shirafude Ichimonji, que traduzindo é o pincel branco linha reta. Como o nome sugere, a lâmina do seu pincel fica branca e se torna um fio longo, olha só que curioso, um fio longo e grosso que se enrola no ar ao seu redor, como se fosse realmente os fios do pincel da ponta de um pincel. Ao invés dele atacar com a tinta, agora ele usa, pelo visto, uma alegoria aos fios do seu pincel. Bem original, bem criativo, né? Quanto ao seu uso, Ichibei pode agora alterar o nome dos alvos que forem atingidos pela sua tinta ao escrever nomes nos seus corpos, alterando assim as propriedades do seu corpo. Por exemplo, escrevendo o nome de uma formiga no corpo da pessoa, ela se torna tão fraca quanto uma formiga, desconsiderando que, formigas são, na verdade, bem fortes para o seu tamanho. Agora, será que todo esse hype foi correspondido da forma como deveria? Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a atuação na prática da Divisão Zero na Guerra dos Mil Anos, mas já deu pra ver que eles deixaram a desejar, pelo menos em um ponto, que foi mostrar as suas principais habilidades como Shinigamis, já que só um deles revelou a sua Bankai. De qualquer forma, eu te convido a conferir o meu vídeo sobre a luta entre Zaraki versus Unohana, por que ela precisou morrer para que o Zaraki ficasse mais forte. Vai aparecer na tela agora para você clicar, ou já clica logo na playlist para maratonar todos os vídeos logo de uma vez, beleza? Qualquer uma dessas duas opções está sendo super válida, beleza? Até a próxima, tchau!